da terra. Aleluia, celebrai a Ele com cânticos. Louvado seja Deus. É para isso que nós estamos aqui, para celebrar ao Senhor, para servi-lo com alegria. Glória a Deus. O Senhor te trouxe nesta manhã e nós temos sentido a presença dEle em nosso meio. E eu estou aqui servindo ao Senhor, como disse o salmista no Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor, vivei nele com alegria e tremor. Glória a Deus. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém? Glória a Deus. Você está comigo aqui nesta manhã para salmodiar, para engrandecer a este Deus que é maravilhoso. E nós vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento que precisamos estreitar cada vez mais os laços. Glória a Deus. Você conhece essa pessoa que está ao lado seu? Ao seu lado? Você conhece? Geralmente a gente senta perto de pessoas que nos são benquistas, né? De que aqueles que nos são conhecidos, porque é bom esse calor fraterno, esse amor fraterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas também tem aquele que você não conhece e que é conhecido de Deus e que eu e você precisamos nos manifestar nele com amor. Glória a Deus. Porque falar de relacionamento com Deus tem a ver também de falar relacionamento com o próximo. Porque nós precisamos manter uma comunhão vertical, nossa com Deus, e também horizontal. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. É assim que a palavra nos diz. Eu preciso amar a Deus e a meu próximo. Aleluia, como a mim mesmo, eu tenho que amar o meu próximo. E eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre mim mesma. Glória a Deus. Então, amados, partindo dessa introdução, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Josué capítulo 24. Glória a Deus. Porque nós precisamos entender que precisamos investir no nosso relacionamento com Deus. Levar Deus mais a sério todos os dias. Como? Com devoção, com intimidade, com consagração a Ele e também com o serviço a Ele. Relacionar-se com Deus tem a ver também com o serviço para Ele. Glória a Deus, porque nós sabemos que estamos aqui com um propósito, que Deus nos escolheu para uma missão, para que nós como igreja, nós fôssemos salvos por Ele e também levássemos esse evangelho. Glória a Deus. E Josué, ele é um exemplo de inspiração para nós, porque Josué faz uma declaração diante de todo um povo, afirmando e se posicionando como um homem de Deus que estava disposto a servir ao Senhor, a temê-lo, a jogar fora aquilo que não agradava ao Senhor, levar Deus a sério, se consagrar a Ele, não só Ele, mas a família dele também. Ele estava com essa disposição. Eu e você precisamos ter a disposição no nosso coração de estar no altar do Senhor e também levar outras vidas e a nossa família aos pés de Jesus. Glória a Deus. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Porém, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração profética. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua santidade, da Tua majestade, do Teu poder, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que queremos Te servir com inteireza de coração, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, vem ministrar aos nossos corações a Tua verdade, a verdade da Tua palavra, e que o nosso coração seja preenchido, Senhor, e transbordante, Senhor, da alegria do Espírito, para Te servir, Senhor, como Tu mereces, ó Deus, com integridade e fidelidade da nossa parte. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Espírito Santo, por estar conosco sempre, hoje e sempre, e glorifica o nome do Teu Filho, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, amados, Josué faz essa declaração, e é tão interessante porque Josué, ele é filho de Num, e era aquele que vinha substituir a Moisés. Se nós formos para Josué capítulo 1, já que você está aberto no livro de Josué, ande umas páginas atrás e você vai ver Josué capítulo 1, você que está aí também nos assistindo no YouTube, aleluia, Deus tem uma palavra no seu coração, fique atento. Josué capítulo 1, verso 1, vem dizendo que Moisés já havia morrido, e depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor fala a Josué, filho de Num, e servo de Moisés, dizendo. Então, a pessoa de Josué era essa, era um homem que era temente a Deus, ao qual Deus escolheu para substituir Moisés, que foi o libertador do povo do Egito, que é uma figura, uma pré-figura de Cristo. Glória a Deus, porque Jesus também nos libertou do cativeiro do Egito, que era do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Josué, ele tinha diante do Senhor uma grande responsabilidade, porque Deus, quando chama alguém, Ele chama com propósito. Quando Deus une você com sua esposa, aleluia, e dá filhos a você, Deus tem um propósito na sua vida, no seu casamento, aleluia, para com ele, Deus, e também com a sua descendência. Nada que Deus faz é em vão. E aí Deus chama Josué, glória a Deus, e no versículo 2 ele diz assim: Moisés meu servo é morto, levanta-te. Deus queria um posicionamento de Josué, e sabia que podia contar com ele. Deus pode contar com você? Você está disposto a se posicionar ao chamado de Deus? Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Indo para o versículo 6, ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus tem promessa sobre a sua vida. Nós estamos sobre o ano da promessa. Aleluia, Deus tem lhe convocado e Ele tem lhe animado. Sabe por quê? Ele tem lhe fortalecido. Sabe por que Ele está dizendo esforça, tem bom ânimo? Porque Ele sabe que para você alcançar a promessa que Ele já fez sobre a tua vida, você precisa estar bem posicionado nele, firme na rocha. E vão ter momentos em que as dificuldades virão. Mas o Senhor está lhe encorajando hoje e dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai possuir, você vai possuir aquilo que eu designei para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse em todas as áreas, porque Deus, Ele faz as coisas de forma completa. Ele não deixa as coisas inacabadas. Se você ainda não viu o fim, é porque o fim não chegou. Mas melhor é o fim do que o começo das coisas, porque no fim você tem um resultado de vitória. Louvado seja Deus. Então Deus dá a Josué uma missão e disse: olha, você vai levar este povo a herdar a terra que eu jurei. Veja, Moisés havia morrido, mas a promessa de Deus morreu? Não. Tem continuidade na vida de Josué. A promessa de Deus tem continuidade em você, na sua descendência, na sua geração. Ramandarras, oh glória. E o versículo 7 e versículo 8 nós vemos que é uma advertência para Josué. Verso 7 diz assim: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Ele continua encorajando Josué, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Havia sobre Josué um líder, e agora Josué assumiria essa liderança. Existe sobre nossas vidas um líder, e nós precisamos respeitar, porque esses líderes estão para nos orientarem, os pastores estão para nos admoestarem, e nós precisamos entender essa autoridade.
glória a Deus, e fazer honra a ela. Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você quer ser inteligente? Então seja prudente. Você quer ser bem-sucedido? Então obedeça ao Senhor. E o versículo 8, ele diz assim: não se aparte de ti este livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esta é a receita: obedecer ao Senhor, obedecer ao chamado e à vontade de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. E aí Deus fala a promessa que ele tem para Josué. No versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele prometeu isso. Olha, eu vou lhe fazer abençoado, e você já está abençoado por mim, e aonde você colocar a planta do seu pé. O que é que ele está dizendo isso? Eu estou lhe dando possessão, eu estou lhe dando unção de conquista. Aleluia, você tem unção de conquista liberado por Jesus na cruz. Glória a Deus, a promessa está de pé sobre as nossas vidas, pelo sangue de Jesus. E o versículo 9, ele ainda diz mais: não te mandei eu, esforça-se e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes. Olha aí a promessa: porque o Senhor teu Deus, diga, o Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus, aleluia, é contigo por onde quer que andares, é comigo por onde quer que eu ande. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados, nós vemos que é diante deste homem, com este chamado, que nós estamos vendo esse versículo. Um homem que tinha propriedade, sim, que tinha inteligência, que tinha unção de chegar e dizer para o povo: olha, vocês precisam tomar atitude. Qual seria a atitude? Temer, agora temam, joguem fora e também escolham hoje e sirvam ao Senhor. Ele colocou um desafio para aquele povo. Ele disse: olha, vocês precisam ter a atitude de temer a Deus e servir ao Senhor. Vocês vão jogar fora todos os ídolos, tudo aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes, amados, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e uma varredura, porque muitas vezes estamos querendo ficar com os carrapichozinhos de ovelha, mas nós precisamos estar sempre fazendo uma introspecção na nossa alma, no nosso espírito. Como é que eu estou diante do Senhor? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Aleluia. E aqui ele dizia: sirvam ao Senhor. E como é que se serve ao Senhor? Ele já disse aqui: com integridade e fidelidade. Não é de qualquer maneira, é com integridade e com fidelidade. E ele traz um desafio para aquele povo. Ele disse: escolha hoje. É hoje, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de você se posicionar e dizer: Senhor, eu quero servir mais ainda a Ti. Eu quero te servir com essa inteireza de coração, com fidelidade, Senhor. Oh Deus, se eu estava negligenciando em algum ponto da minha vida, eu quero consertar o meu altar. Eu quero consertar a minha vida. Louvado seja Deus. Ele traz o povo para esse desafio. E ele mesmo toma a decisão dele. Ele diz assim: glória a Deus. Mas eu e a minha família, ou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Deus quer isso, determinação, e que você honre a determinação que você mesmo toma no seu coração. Muitas coisas vão querer tirar você do foco para este relacionamento com Deus, para uma vida de devoção com o Senhor, de você ter o tempo para com o Senhor, mas você precisa ter disciplina e ser firme e dizer: Senhor, eu te coloco como prioridade. Isso é levar Deus a sério, é colocar Deus em prioridade. Como é que eu posso levar Deus a sério? Primeiro nós vamos entender que precisamos temer a Deus de todo o nosso coração. E o que significa temer a Deus? Não é ter medo dele. Temer a Deus é ter reverência, respeito, consideração a Ele, amá-lo, obedecê-lo, agradá-lo, procurar fazer Jesus sorrir, se agradando do filho e da filha que Ele está vendo, porque os seus olhos, os olhos de Deus, procuram os fiéis da terra. Aleluia. E assim como nós sabemos que os filhos devem obedecer aos pais, assim nós devemos obedecer a Deus. Assim como nós precisamos obedecer, aleluia, ter respeito, assim precisamos ter respeito para com Deus. E nós somos até capazes, né, de respeitar chefes, autoridades, professores,
Mas será que nós estamos tendo a devida consideração por Deus e a sua palavra? Como é que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E como você tem se relacionado com a palavra? Você tem negligenciado essa leitura? Você tem sido omisso? Você tem sido deixando de lado muitas vezes? Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Às vezes nós passamos muito tempo conversando com as pessoas. Será que você tem tido um tempo para parar e conversar com Deus? Ele tem sido verdadeiramente seu amigo? Aquele que você está assim do lado e gosta de confidenciar e gosta de conversar? Às vezes a gente conta a nossa história para muita gente e esquece que Jesus está conosco. E às vezes a gente só vai contar a nossa história para Jesus quando a gente está pedindo alguma coisa. Converse com Ele, mantenha a prática da oração constante, da oração sem cessar, o tempo todo você lembrando do Senhor, trazendo à sua memória os feitos de Deus, compartilhando com Ele, lembrando de pessoas, e você vai intercedendo por essas pessoas que Ele vai colocando na sua mente ao longo do dia. Isso é você estar relacionando-se com Deus. E uma coisa que Deus ama, sabe o que é? Quando eu e você nos importamos não só com Ele, uma forma de demonstrar que também nos importamos com Ele, é quando nós nos importamos com o nosso próximo, é quando você intercede pelo seu irmão. Deus ama a oração intercessória, Deus ama quando você se coloca no lugar do outro e você clama pelo outro, aleluia. Isso atrai a presença de Deus, o olhar de Deus, a misericórdia de Deus, não só para a vida daquela pessoa que você está intercedendo, mas para você, aleluia. Provoque o seu milagre. Como assim? Faça com que Jesus olhe para você de uma maneira especial e diga: Senhor, eu estou amando, Senhor, a Ti, eu quero Te amar verdadeiramente, Senhor, eu quero me achegar a Ti, eu quero me prostrar aos Seus pés. E faça isso, não fique só no desejo, haja, glória a Deus. Uma definição que nós temos aqui de temor é Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, a definição aqui de temer é odiar o mal. Mas nós temos outras definições aqui, que não dá tempo ler todos os versículos, mas eu vou citar para vocês, né? O temor ao Senhor também é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10. Também é fonte de vida, Provérbio 14:27, parte A. Glória a Deus. Temer ao Senhor é também um conselho, um dever e uma obrigação. Nós vemos Provérbios 3:7. O que é que vem dizendo Provérbios 3:7? Glória a Deus. Tem aqui Provérbio 3:7, já está aí. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É um conselho, e também é um dever. Nós devemos temer ao Senhor e nos apartar do mal. 1 Pedro 2:17, glória a Deus. 1 Pedro 2:17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. O que é que significa honrar a todos? É você não fazer acepção de pessoas. Você amar a fraternidade é você ser bondoso, você ser caridoso. E você temer a Deus é você obedecê-lo, você honrar ao Rei. E nós cantamos aqui que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Também Efésios 5:21. Eu não vou ler todos, tá, irmãos? Porque o tempo não vai dar. Se for passando aí, vocês vão dar uma lida rápido. Eclesiastes 12:13. De tudo o que se teme, esse é interessante dizer aqui. De tudo o que se teme, a suma é, ou seja, o resumo é, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o dever. Então, temer a Deus é o dever. É uma obrigação. Não é só um conselho, mas é uma obrigação nossa, como filhos. E o Salmo 2, versículo 11, que é muito bonito, vem dizendo: servi ao Senhor com temor, vivei nele com alegria e tremor. Glória a Deus. Até Jesus, havia sobre Jesus o espírito de temor. Sabia disso? Nós estávamos o ano passado falando sobre o ano do renovo. Isaías, o profeta messiânico, por favor, põe aí Isaías 11, o versículo 2.
Isaías, o profeta messiânico, ele vem falando, nesse versículo, ele vem falando, e repousará sobre ele quem? Sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o enviado de Deus. Aí ele começa a dizer os 7 Espíritos de Deus. E aí ele diz, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, por isso que ele é conselheiro, o Espírito de fortaleza, por isso que ele é Deus forte, aleluia. O Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então sobre Jesus, havia em Jesus o Espírito de temor ao Senhor. Ele é o nosso maior exemplo, glória a Deus. Agora, por que precisamos temer ao Senhor? Por que Josué se preocupava em dizer isso para o povo? E nós estamos, depois de todos esses anos, estamos aqui falando da mesma coisa. Porque quando eu e você tememos ao Senhor, a instrução dele para a nossa vida se cumpre. Sabe como? Porque as bênçãos, do mesmo jeito que tem obrigação, tem direito, tem recompensas, tem coisas boas, tem consequências boas, tem galardão. Então Provérbios 14, versículo 27b, eu vou dizer só a partezinha que nos cabe aqui. É que quando você teme a Deus, sabe o que acontece? O temor do Senhor é capaz de nos afastar da cilada da morte. Olha aí, Provérbios 10, 27, o temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, aleluia. É diferente de Eclesiastes 8, 13, que vem dizendo que para o ímpio os dias são poucos, os dias serão poucos e passarão como a sombra. Mas em Provérbios 19, 23, vem dizendo, sabe o que? Que o temor do Senhor conduz à vida, aleluia. A um viver em paz e segurança. Se você tem o temor do Senhor, aleluia, você vai lançando fora todo o medo, aleluia. Foi o que o pastor falou aqui. Nós temos paz e segurança, a palavra nos garante, o Espírito de Deus é conosco, e você precisa usufruir, porque isso é bênção na sua vida, glória a Deus. Provérbios 22, 4 vem dizendo que é riqueza, honra e vida. Olha que coisa linda. O Salmo 34, 9 vem dizendo que aqueles que temem ao Senhor não tem falta alguma, de coisa nenhuma. Deus é provedor, aleluia. Se você teme ao Senhor, Ele vai chegar, porque Ele tem uma aliança com você e você com Ele, aleluia. E Ele é um Pai amoroso que zela pelos seus, que cuida dos seus. E o Salmo 128, versículo 1 vem dizendo, sabe o que? Uma expressão muito linda. Bem-aventurado, é mais do que feliz, se você teme ao Senhor, bem-aventurado o que teme ao Senhor, glória a Deus. Então você é bem-aventurado, você está feliz? Se você não está feliz, comece a alegrar o seu coração, porque a palavra de Deus é fonte de vida, a palavra de Deus lhe traz alegria nesta manhã, a palavra do Senhor transforma a sua tristeza, o seu pranto em alegria, em vestes de louvor. Nós somos como carvalho de justiça, aleluia. E o Malaquias 3,16, pensava que eu ia falar disso agora, né? Malaquias 3,10, Malaquias 3,16 vem dizendo, sabe o que? Que existe um memorial escrito diante do Senhor, daqueles que temem ao Senhor. Você está no memorial de Deus, o seu nome está escrito, aleluia. Deus olha e diz, ele e ela têm compromisso comigo e eu estou aliançado com ela. Isso é algo tremendo, meus amados. Outra coisa que nós precisamos entender aqui pela palavra do Senhor, aleluia. Então a pergunta é, você teme a Deus? Você se desvia do mal? Você está se afastando do pecado? Você está se afastando do mal por temor ao Senhor? Porque a carne, ela pende para a concupiscência da carne, para a soberba da vida, nós sabemos disso. Mas quanto mais nós estamos arraigados no Espírito, o nosso pendor é para a vida, louvado seja Deus. E também, amados, outra coisa que Josué se preocupava, era sobre a idolatria, dizer não à idolatria, aleluia. E o que é um ídolo? O ídolo é qualquer coisa que amamos, confiamos ou damos mais atenção do que a Deus. É adorar outras coisas ou pessoas, é idolatrar. E Deus, Ele precisa ter a primazia no nosso coração em tudo que diz respeito a nós. Aleluia. Então o ídolo, amados, infelizmente tem muitas pessoas que estão no meio da idolatria, mas nós sabemos que quando nós nos convertemos a Jesus,
Nós não nos encurvamos mais diante de imagens de escultura. Nós não encurvamos mais, por quê? Porque nós entendemos que temos um Deus vivo, aleluia, a Ele, somente a Ele, prestaremos o nosso culto e a nossa adoração, e precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Êxodo 20, verso 3 e 4, vamos andar aqui rapidinho. Êxodo 20, verso 3 e 4, vem dizendo que nós não teremos outros deuses. Glória a Deus, não terás outros deuses além de mim. Isso é o que o Senhor quer. Glória a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Também em Salmo 115, versículo 4 ao 8. Eu vou adiantar aqui, porque eu acho que estou mais rapidinho. Estou correndo, né? E a mídia às vezes não acompanha. Mas o Salmo 115, ele vem dizendo que nós devemos adorar ao Senhor, servir a Ele, não a ídolos, não a ídolos feitos por mãos de homens. Sabe por quê? Porque esses ídolos, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, e tornam-se semelhante a eles todos aqueles que o praticam, ou o fazem, ou o adoram. Louvado seja Deus. Então você precisa entender que o Senhor quer relacionar-se com você em espírito e em verdade. Glória a Deus. E sabe o que é que o profeta Jonas dizia? O profeta Jonas dizia no capítulo 2, versículo 8, que quando nós não estamos fazendo dessa forma, adorando ao Senhor, nós estamos adorando aos ídolos, nós estamos desprezando a misericórdia de Deus. É algo muito sério, não é? Então, Samuel, o profeta Samuel, ele também dizia que a arrogância é como o mal da idolatria. Olha aí, arrogância, nós não podemos ser arrogantes, né? E também a ganância, em Colossenses 3,5, vem dizendo que a ganância é idolatria. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E o que é essa ganância? Muitas vezes você tem um desejo, eu almejo passar no concurso, eu tenho, e esse desejo não tem problema nenhum. A ganância é quando é um desejo extremado e que foge do propósito do Senhor, não é? E também nós sabemos que Gálatas 5, versículo 19 ao 21, ele vai falar sobre as obras da carne. E em Gálatas 5, a quarta obra da carne é justamente a idolatria. E nós precisamos fugir dessas coisas. Então, realmente, você ama a Deus sobre todas as coisas? Você tem colocado o Senhor como primazia? Você tem afastado da sua tenda? Você tem jogado fora coisas ou pessoas no sentido do seu coração, de você estar colocando em prioridade? Deus tem que ser a nossa prioridade. Lembre-se de Abraão, né? Que Abraão precisou provar a Deus que Deus era prioridade mais do que o seu filho Isaac. Deus tem que ser prioridade na nossa família, nas nossas finanças, no nosso dia a dia, na escola onde vivemos, ou nas escolhas que nós fazemos, em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E passando para o terceiro e último tópico, que vem falando sobre buscar a Deus intensamente. Porque meu relacionamento com Deus, ele precisa temer ao Senhor, eu preciso temer ao Senhor, eu preciso dizer não à idolatria, e eu preciso buscá-lo intensamente. E buscar ao Senhor intensamente era o que Davi fazia. Davi, ele tinha uma constante comunhão, uma sede de Deus, e ele dizia isso no Salmo 63, versículo 1: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco continuamente, intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca. E o salmista Davi também no Salmo 42, no versículo 1 e 2, ele vem dizendo: assim como a corça suspira, brama pela corrente de águas, assim é a minha alma por Ti. Aleluia. E eu sei que esse povo que está aqui e os que estão nos assistindo aí tem sede de Deus, porque pararam tudo, deixaram um tempo e vieram aqui para adorar ao Senhor e dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Aleluia. E por que nós devemos buscar a Deus intensamente? O que acontece quando nós buscamos a Deus intensamente? Não precisa nem botar aqui na tela, que não vai dar tempo. Salmo 63 vem dizendo que nossa alma tem sede de Deus. Aí quando nós estamos na presença do Senhor, buscando em devoção, no seu devocional, no seu quarto em secreto, com você aqui no culto, quando você está aqui de joelhos falando com Ele, sabe o que acontece? Quando você está dessa forma na presença de Deus,
Aí o salmista no Salmo 88, versículo 13, vem dizendo que nós, na presença de Deus, podemos clamar por socorro. Você tem esse privilégio. Você pode clamar por socorro e Ele vai te ouvir. Aleluia, glória a Deus. O salmista no Salmo 31, 20, vem dizendo que na presença do Senhor nós encontramos abrigo e proteção. Olha aí. Por isso que é importante nós buscarmos ao Senhor. O Salmo 119, versículo 169, vem dizendo que quando nós buscamos a Deus, na presença dEle, nós temos entendimento conforme a sua palavra, entendimento pela palavra. O Salmo 90 vem dizendo que 90 versículo 8, nossos pecados são expostos à luz. E isso é importante, importantíssimo. Sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então quando nós estamos com os nossos pecados expostos à luz, à verdade da palavra, nua e crua diante de nós, nós nos arrependemos. E aí a restauração pelo Espírito de Deus vem, a comunhão é restaurada e você pode seguir. Alamandahai. O Senhor está dizendo: siga em frente, porque eu sou contigo, eu tenho te perdoado, eu tenho te amado. Aleluia. Se você errou, o Senhor está disposto a restaurar esta comunhão hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 16, versículo 11, vem dizendo que quando nós estamos na sua presença, quando nós o buscamos, nós provamos da sua alegria plena. Jesus tem alegria para mim e para você. O salmista 89, versículo 15, no Salmo 89, 15, vem dizendo que nós passamos a andar na luz. Sabe por quê? Porque as coisas são nos reveladas pela palavra e pelo Espírito de Deus. E o salmista no Salmo 95, versículo 2, vem dizendo que nós apresentamos-nos a Deus em cânticos de adoração e ações de graça. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem buscado a presença de Deus? Você separa um tempo para que você tenha um devocional com o Senhor? E eu encerro dizendo, sabe o que? Glória a Deus. Lembra do texto de Josué, capítulo 24? Nós lemos o versículo 14 e 15. Agora aproveite e leia o versículo 24. Olha o que foi que o povo disse. O que o povo respondeu. Josué 24, 24. Depois do desafio de Josué, o que é que o povo fala? E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor eterno, nosso Deus, serviremos. Aleluia. Onde é que está o povo que serve a Deus? Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus que nós vamos orar. Aleluia. Serviremos ao nosso Deus com a permissão do nosso pastor. Pastor Milton me deu a permissão para fazer a oração. Serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. É este coração que você está disposto a